A graça e paz, bem-vindo ao curso de capelania. Nós vamos trabalhar muitos temas voltados a essa área da pastoral. Nosso curso é de capacitação e formação de visitadores religiosos e capelães e capelãs. Eu sou o Marcos, professor, mestre em ciência da religião e também capelão de algumas instituições aqui na cidade de Diadema. Vamos para o módulo de introdução. Vamos trabalhar a questão da legislação sobre o próprio curso que nós estamos tendo, que é um curso livre, e a legislação sobre o ofício da capelania. Sobre o curso, nós temos aqui várias leis no Brasil que permitem a concessão, a prática desses cursos. De fato, não são cursos reconhecidos pelo MEC, porque tem a ver com o vocacional, uma chamada confessional. Nossos cursos também são embasados em algumas diretrizes, algumas leis que vocês estão vendo aí, né? Os cursos livres são uma modalidade de ensino legal, válida em todo o território nacional, ainda que não sejam regulamentados pelo MEC. Esses cursos têm caráter não formal, podem ser ofertados tanto de forma presencial, online, e são democráticos. O curso de capelania, o nosso curso, por exemplo, ele atende à demanda social e a todos os interessados que nele se ingressam, visando atender a chamada vocacional em nível confessional, missional e voluntário. Sobre o ofício de capelania no Brasil, nós temos aqui o histórico do ofício. Em 1858, na área militar, que era uma repartição da Igreja Católica. Em 1899, o ofício foi abolido no Brasil, logo depois da proclamação da República, 10 anos depois. E durante a Segunda Guerra foi restabelecido o ofício de título de assistência religiosa. O dia de capelão, do capelão ou da capelã, depende de cada cidade ou cada legislação municipal. Em São Paulo, dia 30 de novembro, São Bernardo, dia 27 de novembro, Diadema, 1º de julho. E quais são as garantias constitucionais que garantem o ofício de capelão? Nós temos aqui o artigo 5º da Constituinte Federal do Brasil, que diz que nós temos a inviolável liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. É assegurado, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis, militares e internação coletiva. Também temos aqui a Constituinte, do Estado, a Lei 9.982 do ano 2000, que diz no artigo 1º: aos religiosos de todas as confissões assegura-se o acesso aos hospitais da rede pública ou privada, bem como aos estabelecimentos prisionais ou militares, para dar atendimento religioso aos internados, desde que em comum acordo com estes, ou com seus familiares, no caso que os doentes já não estejam mais no gozo de suas faculdades mentais. Foi assinado pelo presidente da época. Nós também temos a Constituição do Estado de São Paulo, artigo 231. Assegura-se ao paciente internado em hospital da rede pública ou privada a faculdade de ser assistido religiosa e espiritualmente por ministro de culto religioso. A Constituinte Federal e as leis congêneres ou similares garante às entidades e ministros de confissões religiosas de todos os tipos de religião, nos termos da lei e em comum acordo. Podemos ver que está em negrito o fato de que nós devemos, como ministros que fazem o exercício do ofício de capelania, obedecer os termos da lei e estar em comum acordo com as instituições, estabelecimentos de internação coletiva. O direito de prestarem serviço de assistência espiritual nas entidades civis e militares de internação coletiva. Vale ressaltar aqui que o nosso trabalho ele não é igual ao dos médicos, dos enfermeiros ou profissionais da saúde. É bem claro que nosso papel como visitador religioso ou como capelão é dar assistência religiosa e espiritual aos enfermos. Na mesma Constituinte, os religiosos chamados a prestar assistência nas entidades definidas no artigo anterior deverão, em suas atividades, acatar as determinações legais e normas internas de cada instituição hospitalar ou penal,
a fim de, ou com o propósito de, não pôr em risco as condições do paciente ou segurança do ambiente hospitalar ou prisional. Isso é interessante, que nós vamos trabalhar sobre muitas questões dentro dos hospitais, cadeias, que podem prejudicar todo o trabalho de capelania ou visitação se não forem seguidas as regras do estabelecimento. Constitui-se dentre o serviço de assistência religiosa, primeiro, trabalho de evangelização e pastoral. Segundo, aconselhamento. Terceiro, orações. Quarto, ministério da comunhão. Então, a questão da evangelização e pastoral, não podemos ter uma carga de proselitismo. Não é nosso objetivo converter ninguém à nossa religião ou qualquer outra religião. Mas, como nós também temos a fé de que a evangelização faz parte da prática confessional religiosa, e desde que não agride a identidade e autonomia de quem está ouvindo ou quem está sendo atendido com a prestação do serviço religioso, nós podemos sim e queremos, fazer a evangelização e o serviço de pastoral. O aconselhamento, ele tem muito a ver com o aconselhamento pastoral ou aconselhamento bíblico. De certa forma, exige uma certa medida de conhecimento, que nós vamos conversar daqui a pouco. As orações, são ciclos de oração, grupos de oração, de meditação, e o ministério da comunhão. Na tradição cristã, evangélica e católica, a evangélica com a ceia do Senhor e a católica com a Eucaristia, levam, através de seus ministros, a comunhão àqueles que fazem parte do seu quadro de fiéis ou adeptos religiosos. É certo que todos os direitos vêm acompanhados de deveres. Nós temos o direito constitucional, lei para isso, para que nós possamos fazer a visita nas cadeias, nos orfanatos, asilos, abrigos, hospitais, enfim. Mas nós devemos cumprir, além de exigir os nossos direitos, nós devemos cumprir alguns deveres. Nos termos da lei, em negrito aqui, significa que a prestação de serviço religioso não pode ser realizada de qualquer forma. É como diz o provérbio popular, só boa intenção não basta. Espiritualidade sem conhecimento das práticas corretas vai esvaziar o sentido da ação visitadora. Então todo o trabalho pode ser prejudicado porque a gente não tem conhecimento amplo nem da própria religião e nem de como funciona a estrutura, os bastidores de cada estabelecimento, seja uma cadeia, um presídio, um orfanato, a Fundação Casa, um hospital, um asilo, um abrigo, uma casa de recuperação. Então nós precisamos entender tanto da questão religiosa como da questão prática e técnica de onde nós vamos trabalhar. Continuando o nosso curso, ainda no módulo de introdução, nós vamos trabalhar agora alguns eixos. Nós vamos trabalhar conceitos e definições de capelania e etimologia, que é a origem das palavras que compõem o campo semântico ou o campo de ideias para basear e fundamentar o nosso trabalho na capelania. Primeira coisa, nós precisamos trabalhar nesse módulo introdutório, desenvolvimento histórico da capelania, a situação da capelania nos dias de hoje, os conceitos bíblicos e teológicos da poimênica cristã, poimênica é a pastoral, a questão dos hospitais como campos missionários, humanitários no meio da cidade, e nós vamos aprender também o ambiente hospitalar. Quando nós falamos de pastoral ou de capelania, nós temos um grande campo de pesquisa. Olhando para o campo de pesquisa, nós temos aí uma matriz que é a teologia. Claro, nós poderemos ter outras matrizes como serviço social, sociologia, filosofia ou outras ciências humanas. Mas a partir de que a capelania cristã, ou capelania católica, pastoral da saúde, ou capelania evangélica, ou capelania de visitação religiosa, nós vamos usar como matriz curricular ou simplesmente uma grade curricular a teologia. A teologia vai nos dar certos subsídios para que nós possamos firmar a capelania no ato da visitação religiosa. Por isso que a teologia se torna a ferramenta ideal para a gente trabalhar a capelania. Nós vamos trabalhar essa questão da capelania a partir então da dinâmica das ciências humanas, teologia. Na teologia nós temos teologia sistemática, onde nós estudamos outras áreas da teologia, e é bom a gente saber um pouco sobre
a sistemática, porque tem a ver sobre quem é Deus, quem é Cristo, como opera o Espírito Santo, quem é o ser humano, qual é a ação de Deus para salvar a humanidade, o poder, a força do pecado, né, e outras coisas também. A nossa área de capelania, ela se encaixa exatamente aqui na teologia pastoral. Aconselhamento e clínica pastoral, ética pastoral, ministério pastoral, a liturgia cristã, que vai ser a comunhão, os cultos, as orações, momentos de devocional com todos os internos hospitalizados. A capelania ela está exatamente enquadrado aí. E evangelismo, missão, evangelismo infantil e a forma de ter uma gestão eclesiástica em tudo isso, né, sobre os ministros e voluntários. Temos outras áreas, né, que trabalham teologia e ciências bíblicas, teologia e multidisciplinas, né, como filosofia da religião, sociologia. Nós temos outras como teologia e história, compreendendo a história da igreja, a história de Israel. Teologia e sociedade, sobre educação cristã, práticas pedagógicas, que são muito interessantes na área de evangelização infantil. Nós temos aí também trabalhar a questão de direitos humanos, gênero, sexualidade, ética e cidadania, a legislação acerca das crianças e adolescentes, no caso que nós vamos trabalhar com pastorais ou capelania na área de orfanatos, abrigos assistenciais, a legislação como o Estatuto do Idoso, do Deficiente, enfim. Então a teologia ela nos dá bastante fundamento, nos dá a capacidade estrutural de compreender todo o nosso trabalho como voluntário, capelão ou ministro religioso dentro das instituições, ok? A princípio não existe só uma capelania. Claro que as capelanias mais procuradas são as hospitalares, né? Home care, nós também temos a capelania prisional, carcerária e a capelania social. Mas não existe somente essas capelanias, existem diversas outras formas de fazer capelania e nós teremos em nosso curso todo um vislumbre, né, mais ou menos de como funciona cada capelania e nós podemos também até elaborar alguns projetos para que essas capelanias funcionem em determinado ambiente ou em determinado grupo de pessoas. Nós temos aqui o objetivo de pensar a capelania como parte de uma formação de conhecimento histórico, bíblico e teológico. Nós precisamos compreender como surge a ideia da capelania e ela é sistematizada nos últimos 2, 3 séculos para chegar ao staff do que é hoje, né? A capelania ela tem outros aspectos, tanto na religião primitiva como na religião moderna, a partir de algumas práticas nas próprias escrituras sagradas de cada religião. Mas não era capelania, não tinha esse termo capelania. Depois, com a idade moderna, contemporânea, né, a época contemporânea, se cunhou a ideia de capelania. De onde que surgiu isso? Vamos pensar o que é capelania. Vamos partir do princípio do que é a capelania e para que serve a capelania. Capelania é o ofício exercido por um capelão, uma capelã, habilitado ou habilitada, e é uma atividade de assistência religiosa. Então o primeiro ponto de atendimento, de conexão da capelania é que o papel da capelania é dar assistência religiosa. Segundo, é promover ou articular acompanhamento espiritual. Terceiro, promover atendimento e aconselhamento às pessoas em situação de vulnerabilidade físico e material, emocional e espiritual, estabelecimento e internação coletiva e afins. Então vamos pensar aqui. Qual é o nosso papel de fato dentro das cadeias, dos hospitais, orfanatos, abrigos, enfim, em qualquer área onde a capelania pode ser executada? O nosso papel é dar isso aí, assistência religiosa, acompanhar espiritualmente o desenvolvimento dessas pessoas, dar aconselhamento em situação dessas pessoas em situação de luto, às vezes privadas da liberdade, ou por um leito, ou por uma grade, ou por uma reabilitação, porque a pessoa de certa forma teve uma abstinência, teve uma recaída, enfim, nós temos o papel de dar esse subsídio e essa assistência a essas pessoas. Então, quando eu estou no hospital, eu não posso fazer prognóstico ou diagnóstico médico, eu não sou médico, não sou enfermeiro. Eu não posso falar para o enfermo, o hospitalizado,
ou a pessoa que está lá, qual tipo de remédio que essa pessoa vai tomar porque alguém da nossa família, do nosso convívio, tomou e sarou. Nós não temos esse poder. Ao mesmo tempo que dentro de um presídio nós não podemos também legislar a favor do preso. Ele tem que ter um profissional habilitado para isso, que nós conhecemos como advogado, né? Ao mesmo tempo nós não podemos ficar preocupado com a situação dele na questão legal, porque nós já temos a justiça, temos as leis, temos as regras, temos todo um aparato jurídico legal que mantém ou não mantém aquela pessoa lá. Então muitas vezes por causa disso nós começamos a fugir da nossa responsabilidade e da autoridade que nos deram dentro do próprio sistema, seja carcerário ou sistema de saúde, que é para a gente ajudar no processo de cura espiritual ou física dessas pessoas no sentido emocional, né, poder ajudá-las, e nós começamos a interferir naquilo que não nos é competência. Então muitas vezes nós vamos trabalhar muito esse tema daqui para frente, tomar muito cuidado como é que a gente se porta com a nossa postura e compostura dentro dessas instituições. Quem pode praticar a capelania? A princípio, vamos pensar e pender para uma ideia cristã, né? Claro que nossos irmãos espíritas, católicos, evangélicos e de outras matrizes religiosas também têm as suas nomenclaturas. Mas dentro da tradição cristã e a partir da teologia cristã, nós temos a pessoa do presbítero. Na epístola de São Tiago diz: há alguém enfermo, chame o presbítero. O presbítero é o ancião, a pessoa mais madura da casa espiritual, do templo ou da habitação onde as pessoas fazem os seus cultos domésticos ou cultos públicos. Então o presbítero é um ancião, é aquele que é designado para estar próximo dos seus fiéis. O presbítero aqui, eu acho muito interessante a questão mística, porque não é o óleo que cura, não é o óleo que deve ser transportado, mas sim o presbítero, a presença do presbítero que faz a diferença diante de um moribundo, de um doente, de uma pessoa que está enferma ou temporariamente impossibilitada. Então a figura do presbítero é fundamental para mostrar a koinonia, a comunhão da igreja com aquela pessoa que temporariamente está impedida de estar na igreja. Temos o missionário, a missionária também, dependendo da linhagem ou a matriz religiosa ou denominacional, tem a figura do missionário e missionária que é designado somente para aquilo. O pastor, né, o pastor de fato, ele tem essa acessibilidade, é legal ele ter acesso ao hospital, desde que ele seja realmente credenciado e realmente ele tenha a sua credencial e de fato a sua instituição seja legalizada, né? O pastor ele tem livre acesso para visitar todos os membros da igreja dele que esteja hospitalizado. Olha, ouça bem, o pastor não tem acesso para visitar todos os leitos e outras pessoas. O pastor tem acesso à visita pastoral, capelã, somente para o membro da igreja dele, não de outra igreja ou de outra religião. A não ser se ele for convidado pelo enfermo, pela família do enfermo, para fazer a oração, uma leitura da palavra, ou entregar a ceia, alguma coisa assim. Então temos muitos problemas com os pastores, e geralmente dando carteiradas dentro de hospital, porque eles usam a lei, mas eles esquecem que é no termos da lei, em comum acordo, desde com o estabelecimento, como também com aquele que vai ser alvo de sua visita religiosa. Então é de comum acordo, não pode ter nenhuma imposição nisso, né? Então nesse sentido, o pastor ele tem total acesso à visitação religiosa de pessoas, adeptos, membros ou fiéis de sua denominação ou da sua congregação. Para que ele possa ter acesso a outras pessoas, ele tem que passar pelo processo de credenciamento do núcleo de capelania, ou núcleo de pastoral da saúde ou carcerária, que já existe dentro daquele estabelecimento. E aí tem que passar por sabatina, tem que passar por averiguação de documentos, se de fato é um líder religioso, um ministro de fé religiosa, porque de fato são áreas, estabelecimentos civis ou militares de extremos cuidados. Não é qualquer pessoa que pode ficar transitando dentro de um hospital, dentro de um orfanato, dentro de um presídio.
Nós precisamos saber de onde vem, saber quem é essa pessoa, precisamos ter a documentação, não é simplesmente chegar no hospital e falar, eu sou pastor, eu sou padre, eu sou um babalorixá, eu sou um imã, eu sou um guru e simplesmente entrar. Não é assim que funciona. Se você tiver um membro da sua igreja, um adepto da sua religião lá, ok, você vai direto ao leito daquela pessoa. Mas para que você possa fazer um trabalho contínuo de capelania, pastoral da saúde, visitação religiosa, é necessário que você tenha credenciamento, que você tenha documentação dentro da administração daquele estabelecimento, para que a gente possa ter pelo menos, né, uma origem, saber de onde você vem. E se de alguma coisa acontecer, também responsabilizar. Então a gente não tem como responsabilizar positivo ou negativamente ninguém por qualquer ato se nós não sabemos quem é essa pessoa. Então toma muito cuidado para não dar carteirada nos profissionais da saúde ou dos técnicos ou dos profissionais, né, os médicos, ou a recepção é que mais sofre com isso, né, com lideranças religiosas que de certa forma usa a carteira, a credencial da maneira mais complicada possível. Por quê? Porque se espera de um líder religioso humildade e muitas vezes, como a gente já teve muita experiência sendo capelão hospitalar, a gente vê muita arrogância, muita soberba, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque as nossas palavras precedem o nosso caráter. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E quando não tiver o presbítero, missionário, pastor, o padre, o líder religioso, o principal daquela igreja, ou daquela religião, ou daquela denominação, vai estender a autorização para os leigos. Leigos são aqueles que querem ser voluntários, mas não exercem nenhuma função sacerdotal dentro de sua religião. Bem, para que eu possa ser um visitador ou um capelão, eu preciso primeiro ter a autorização da própria instituição. Se o hospital não tem um núcleo de capelania, se a cadeia não tem a pastoral carcerária, não tem sentido eu ser capelão de um lugar desse. O que eu posso acontecer é eu montar o primeiro núcleo, nós montarmos junto uma ideia, fazer um plano piloto, mandar um projeto para a administração daquele estabelecimento, para que aquele estabelecimento possa avaliar junto com o seu conselho diretor, com o seu colegiado administrativo, e aí eles decidirem se querem ou não querem um núcleo permanente de capelães e capelãs dentro da sua própria instituição. E, claro, num diálogo muito aberto, de alteridade, né, para que também possa ter as regras estabelecidas para que isso funcione, para que esse departamento funcione dentro dessa instituição, né? Então, com um diálogo muito aberto, com uma dialética, porque serão muitas disciplinas, muitos setores trabalhando ao mesmo tempo, para que tenha uma junção, uma conexão perfeita, uma sincronia e uma simetria que não impeça o trabalho de ninguém e só venha agregar esse núcleo de capelania, seria maravilhoso e é maravilhoso. Outra questão, como tudo na vida, nós precisamos de treinamento e formação, né? Amadorismo é muito complicado, porque amadorismo nós estamos lidando com vidas, com pessoas que têm outras pessoas cuidando dela. Então, se nós não temos o treinamento adequado, a formação correta, nós faremos da capelania ou do projeto de capelania o caos. E a gente não vai ter controle e vamos perder a oportunidade de estabelecer um projeto contínuo dentro desse estabelecimento. Por exemplo, havendo um grupo de capelania nessa instituição, nesse estabelecimento prisional, hospitalar, abrigo, não importa, havendo já o núcleo de capelania, geralmente se admite estagiários e seminaristas acadêmicos para que possa ajudar no grupo de voluntários. Por exemplo, a capelania vai fazer projetos como o dia da escovação. Precisamos de pessoas da área, dentistas, né, na área de formação como dentista. A questão fazer um projeto sobre boa visão, precisamos de pessoas da área.
acadêmicos da área ou estagiários dessa área, se nós vamos fazer trabalho assistencial, precisamos ter parceria com estagiários de serviço social, enfim, vocês entenderam, né? Habilitação e conhecimento sobre a área. Então, por mais que tenha dezenas de capelanias, você tem que ter pelo menos habilidade numa área específica da capelania. Se você gosta de trabalhar com enfermos, com pessoas em situação de rua, pessoas que estejam, de certa forma, vivendo um momento de pós-desastre, você tem que se habilitar sobre aquilo, procurar fazer cursos, reciclagem, aperfeiçoamento, formação. Você sempre tem que correr atrás disso, porque de fato isso é muito, muito, muito importante. A capacitação contínua, né, e aperfeiçoamento, porque todo dia, e é um sinal de humildade, quem tem um coração ensinável. Um coração ensinável todo dia está aprendendo. Ele se farta de aprender coisas boas, né? Não adianta, às vezes você faz um curso de capelania, passa 4 anos, você já está enferrujado. Você precisa fazer uma reciclagem, um aperfeiçoamento, expansão de conhecimento. É muito bom que você possa fazer o curso de capelania ou pastoral de saúde em várias instituições diferentes, para que você tenha uma visão teológica, bíblica, pastoral, diferenciada, que venha somar ao seu conhecimento, que você não fique preso simplesmente a um curso padrão de uma só instituição. Então, se você está fazendo um curso conosco, então daqui 1 ano, 2 anos, faça a reciclagem em um outro curso, em uma outra faculdade, em um outro grupo, que também faz esse trabalho, para que você tenha um outro tipo de conhecimento. Porque conhecimento ele não é limitado, o que é limitado são as instituições, cada uma tem ou tendem a uma questão filosófica, teológica, espiritual, algumas até ideológicas. Então, para você não ficar preso a uma só instituição de ensino, bom seria que toda vez que você for fazer o aperfeiçoamento, a reciclagem, você possa simplesmente procurar. Você pode até fazer com a própria instituição que você fez primeiro, mas sem esquecer da possibilidade de ter um outro mundo, uma outra visão de mundo, uma outra realidade sobre a mesma coisa que você já aprendeu. É fundamental. O credenciamento, você precisa de uma credencial assinada, né, por um capelão ou por um responsável de sua instituição ou da sua denominação religiosa ou social, que garanta que você passou por tudo aquilo, né? Que você tem treinamento, formação, capacitação, habilidade, que você tenha capacidade de lidar com todas as situações que vão se aparecendo no meio do processo. Então você precisa sim do credenciamento, certificado. Alguns pedem certificado de conclusão de curso livre de capelania, outros para ser capelão, por exemplo, na área militar, você precisa ter uma formação em teologia, né? Alguns editais pedem que sejam até curso de teologia reconhecido pelo MEC, né? Para que você possa ser um capelão militar. A carta de recomendação depende da instituição. Geralmente, alguns hospitais pedem também que o líder da sua religião assine uma carta endossando, né, a sua capacidade de estar fazendo aquele trabalho junto com a instituição. Há uma coisa um pouco diferente para capelão. Então, quanto os visitadores, precisa mais ou menos daquilo lá, que está citado aqui. E também o capelão, ele precisa, além dos visitadores, ele precisa de 2 coisas a mais. Primeiro, experiência em aconselhamento bíblico pastoral. Né? Geralmente o visitador ele tem uma tarefa de escuta, né? De leitura, de oração, é mais uma escuta mesmo, né? Já o capelão, o pastor, o padre, o presbítero, o líder religioso, seja de religião de matriz africana, matriz oriental, matriz ocidental, precisa sim ter um certo quê na formação de aconselhamento, para que possa também ajudar até no processo de pós-luto, de depressão, de angústia, claro, sem extrapolar o limite da nossa capacidade profissional e técnica, né? Há coisas que não tem a ver com o aconselhamento do líder, mas tem a ver com um psicólogo, psiquiatra, um terapeuta, e aí a gente tem que também saber o limite de até onde nós podemos ir nesse aconselhamento ou nessa ajuda terapêutica, né? A gente não pode extrapolar também, que a formação de cada um chega a certo nível. E o acompanhamento pastoral ou sacerdotal, dependendo da religião.
né? Estar sempre atento às necessidades dessa pessoa, colocar um grupo de pessoas para poder ver a necessidade dentro da casa. Às vezes essa pessoa que está internada, ela é o arrimo da casa, ela é a coluna da casa, e o único salário realmente que paga todas as contas é dela, e ela está temporariamente impossibilitada de estar assumindo esse compromisso. E aí é o aspecto que o apóstolo São Tiago diz, que a verdadeira religião é cuidar dos necessitados. Então a verdadeira religião é essa, né? De fato, nós precisamos. E a capelania, ela tem tudo isso, todo esse aspecto, ok? Outra questão, a capelania, ela tem dinâmicas diferentes. Vamos pegar aqui a matriz religiosa cristã, né? A visitação no lar do pastor é os membros da igreja, então ele tem já uma certa afinidade, ele vai lá tomar um café, ele conversa, come um bolo, fala de outras coisas, né? Não necessariamente da religião. E o pastor, então, por conhecer aquelas pessoas, ele tem uma certa acessibilidade dentro daquela casa que é do membro adepto ou fiel da sua religião. A visitação capelã já é diferente. Toda vez que você for fazer a visita na capelania, por exemplo, hospitalar, que há um grande ciclo, um grande giro de pessoas, e geralmente a visitação da capelania é semanal ou quinzenal, quando você volta naquele mesmo andar, naquele mesmo quarto, naquele mesmo leito, não está mais aquele doente, aquele enfermo, aquele paciente. Já entrou outro. Então, a visita da capelania ou religiosa, ela sempre tende a ser uma visita aos desconhecidos. Claro que existem as exceções, como casa de recuperação, casas de passagem ou cadeias e presídio, que as pessoas geralmente ficam mais tempo. Então, você vai ter mais encontro com essas pessoas. São desconhecidos, mas nem tanto, né? A visita pastoral, ou seja, para um aconselhamento, uma oração, ou um momento devocional, é para os membros. A visita religiosa também aos desconhecidos. Então, habilidades pastorais e sacerdotais você tem dentro da sua religião. Agora, dentro da capelania, você tem que ter habilidades para atuar naquele estabelecimento. Então, se deduz claramente que a capelania é diferente da instituição religiosa. Então, o hospital, a cadeia, o orfanato, ele não é extensão da nossa religião. Ele não tem nada a ver com a nossa religião no sentido amplo. Então, o hospital, a cadeia, o orfanato não é o quintal da nossa igreja, dos nossos templos, dos nossos terreiros, das nossas mesquitas, das nossas sinagogas. Não. O hospital é uma entidade independente de tudo isso, que abriu as portas para que nós pudéssemos estar lá dentro levando parte da nossa fé, da nossa religião ou da nossa prática devocional para aquelas pessoas que aceitam de comum acordo receber essa oração, essa reza, essa leitura da palavra, enfim, tudo bem? Então, capelania não é igual o que você pratica dentro da sua instituição religiosa. Então, continuando, o trabalho de visitação realizado por capelães e capelãs em estabelecimento de internação coletiva não é o mesmo realizado por sacerdotes, pastores e presbíteros dentro de uma instituição religiosa, pois a dinâmica da instituição que nós vamos entrar com o projeto de capelania exige mais do que uma preparação espiritual. Também exige uma preparação técnica e estratégica. Por exemplo, nós precisamos aprender sobre biossegurança, precaução padrão, procedimentos. Tudo isso não tem muito a ver com a nossa prática litúrgica. Tem a ver com uma outra prática que é exigida dentro do próprio processo da capelania. Ok? É isso. Então, nós podemos trabalhar essa questão tranquilamente. Então, nesse primeiro módulo, nós aprendemos tudo isso. Paramos um momento e já continuamos.